Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Estamos transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. As nossas transmissões começaram como normalmente acontecem, das 21 às 22, todas segundas, quartas e sexta. E é por isso que eu peço que vocês estejam conosco, que deem aquele like de positivo, curtam, comentem, compartilhem, além de divulgar o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Estamos sempre aqui com notícias, informações atualizadas. Agora, hoje, temos essa tristeza imensa daquele ataque do grupo terrorista, o Hamas, lá no sábado ao Estado de Israel. Mas o estúdio, esse aqui é outro preâmbulo. Lá nós teremos o estúdio 1, em que eu interajo com vocês, o estúdio 2, em que traremos a nossa sinopse, sempre muito recheadas de informações. Dentre todas as notícias que nós teremos, hoje nós até um pouco deixamos meio de lado o futebol, que normalmente é uma pauta que sempre tem um debate, uma brincadeira entre os nossos amigos. Mas diante da criminalidade que está acontecendo, os terrores e horrores da guerra, outra frente aberta. Lá em Israel já temos combates e conflitos na África, Rússia e Ucrânia cada vez mais acirrada, e o povo se dirige de acordo com a mídia. E a mídia é que está recomendado para que tenha muito cuidado para desinformações que estão acontecendo, inclusive imagens de cadáveres vilipendiados, destroçados. Tudo isso, as plataformas já estão sendo cobradas com esta liberdade. Algumas das mídias, principalmente os partidos de esquerda, ainda exaltam ou exaltavam antes esse grupo guerrilheiro, o Hamas, falando como se eles fossem combatentes. Não, eles são sanguinários. Mas dentre tudo isso que nós teremos as nossas notícias, o presidente turco já negocia com o Hamas a libertação de reféns israelenses, uma vez que há vários reféns, inclusive citam uma brasileira que poderia estar dentre esses reféns, mas a imprensa diz que poderá não estar, mas ela estava naquela festa rave em que nós tivemos mais de 260 pessoas mortas. Também o governo de Israel diz que não tem certeza sobre brasileiros entre os reféns do Hamas. Mas também o governo já avisou: qualquer membro do Hamas será um homem morto. Quem afirmou é o Netanyahu, lá de Israel. Também um porta-aviões, o USS Gerald Ford, é o maior navio de guerra do mundo, e ele foi enviado para o mar Mediterrâneo, ali nas proximidades de Israel, para evitar que outros países que são inimigos normais de Israel, tipo Líbia, o mais forte que é o Irã, também o grupo Hezbollah, para que não entre na guerra. Os Estados Unidos já avisou, eles estão lá com esta finalidade. Também na Câmara de Porto Alegre houveram discussões sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas, o que é normal. O Thiago Brenan, aquele brasileiro, foi condenado a 10 anos e 6 meses por estupro. Também nós tivemos uma imagem bem diferente, um tsunami de nuvens na fronteira, a nossa fronteira aqui entre Uruguai e Brasil. Voltando aqui ao nosso país. O Outubro Rosa também, o Hospital de Porto Alegre oferece exames
e consultas gratuitas para mulheres. Esse aí é relativo à prevenção do câncer de mama nas mulheres. Então, os hospitais estão fazendo cursos, ou digo, exames gratuitos até para enaltecer esta comemoração desse Outubro Rosa. Também o Dia das Crianças, como o pessoal considera, mas o feriado é graças a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. O pessoal encara como se fosse Dia das Crianças. Dia das Crianças é algo comercial, em que as crianças já têm em mente que ganhariam o seu presente. E eles gostariam de ganhar presente, aquele que for criança mesmo, brinquedo. Até eu recomendo, não deem roupas para a criança. Com a roupa você vai agradar aos pais da criança. Mas a criança mesmo gosta de brinquedo. Uma revisão do plano diretor de Porto Alegre deve ser entregue ainda em 2023, aí vindo a nossa capital do Rio Grande do Sul. Também a travessia da Orla, com 230 metros, é inaugurada no Parque Marinha do Brasil. Então, aquelas pessoas que gostam de se divertir, está aí a oportunidade. O Transurb também disponibiliza compra de passagem por Pix em 5 estações. E não são em todas as estações, são só em 5 estações. Também nós tivemos a notícia de que dezenas de pessoas foram retiradas por incêndios florestais lá no centro da Argentina. Mais uma catástrofe que assola o nosso país vizinho aqui, e não esquecendo que haverá as eleições à presidência e a inflação também da Argentina passa de 100%. São tudo crises, e agora mais a natureza, que atingem aquele povo. O senador uruguaio foi indiciado por múltiplos crimes sexuais. Em nomes e números, você sabe, nós damos lá na nossa sinopse. Também que no mundo o furacão Lídia deixa ao menos 2 mortos e rastro de destruição. Isto foi lá no México. Por isso que eu digo, nós temos que adorar esse nosso país lindo, tropical. Não podemos deixar que transtornos existam nesse país, que livre de furacões, vendavais, tufões, maremotos, seja esmagado por uma política malfadada ao nosso país. Também um jornal britânico divulgou uma lista com as maiores promessas no futebol mundial. Isso estão nas redes sociais. O Ancelotti, aquele técnico, ele recebe homenagem em universidade e o reitor confirma: técnico da seleção brasileira em 2024. É o que a CBF também afirma. Também, finalista da Libertadores, o Fluminense lançou uma nova camisa com Cartola como inspiração. É o Flu se mostrando ao mundo e principalmente na Libertadores. Trazidos pela FAB, Força Aérea Brasileira, os primeiros brasileiros resgatados em Israel relatam um alívio depois de viverem o terror da guerra, o que não é nada fácil, e nós brasileiros, pelo menos da atualidade, não conhecemos esses terrores. Também o limite do juro de créditos consignados para aposentados do INSS cai em 1,24 ao mês. O Ministério da Justiça planeja tirar pontos de energia e tomadas de celas de presídios. Isso aí é para coibir o uso de celulares. Mas os presos usam para outras coisas essas tomadas. Já que os bloqueadores de celular não funcionam, né? Porque eles usam para outras coisas, por ventilador, celas que são insuportáveis.
e eles usam realmente. Também fazem tipo um fogareiro ou uma espiriteira ali a energia elétrica. Existem outros fatores. E eu não acredito que eles consigam coibir desta forma, mas é um plano perpetrado pelo Ministério da Justiça, já que os bloqueadores não funcionam e, como nós sabemos, os celulares é que fazem aquele intercâmbio e mandos de crime, na grande maioria, pelas lideranças que estão presas. Aquele motorista que atropelou o Kaique Brito, aquele ator da Globo, ele conseguiu comprar um carro novo através de uma vaquinha da Web. Parabéns a eles, né? Também a Sandy homenageou o Lucas Lima no aniversário dele e disse: "Te amo para sempre". É muito estranho essa separação, essa maneira como se tratam esses recém-separados, né? Eu acredito que tem algo a ver com a mídia, as mídias sociais, ou para darem destaque nas redes. Eu acredito que seja isso. É muita paixão para um casal separado. A presidente do Palmeiras, a Leila, ela diz que se forem atletas que não queiram vir para o Brasil, trabalhamos com o que temos. Ela diz sobre as novas contratações do Palmeiras. O nosso craque número 10, o Neymar, ele agradece ao Daverson por presente deixado no vestiário. É uma troca de presente entre os amigos. Aquela advogada que diz que gosta de defender marginais, a Deolane Bezerra, ela fica passada com o resultado da lipoaspiração feita por ela. Notícias bobas encaixou aqui também no nosso programa. A Polícia Federal recolheu carro de luxo, joias e peças de armas de trio preso com 47 fuzis. É uma grande apreensão que a polícia fez no dia de hoje. Em números, nós daremos lá na nossa sinopse. Mais de 1.000, atenção sociedade, aquela reintegração à sociedade que tem que ser gradual e tem que ter as saidinhas que tentam e não proíbem nunca, e a nossa lei diz isso. Mais de 1.600 detentos são liberados na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Cuidem-se, e a segurança é que fica prejudicada, porque com certeza, em muita situação, terá que fazer um retrabalho. Também, gravidez não é doença. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar a postura de um desembargador que não quis suspender uma sessão do Tribunal Superior do Trabalho, porque a pedida de suspensão, porque foi dar à luz a uma criança a advogada de defesa. E o magistrado disse: gravidez não é doença, e por isso ele será julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gasolina mais cara puxa o aumento de 0,26% da inflação em setembro. Também o comércio prevê movimentar 8,44 bilhões em vendas no Dia das Crianças. Lá em São Paulo, uma mulher é acusada de desviar dinheiro de vítima das chuvas. Uma arrecadação que ela fez no seu condomínio, aproximadamente R$25 mil, e o pessoal achou estranho que ela estivesse ostentando nas redes sociais e fazendo viagem. Foi a acusação que houve e será investigado pela polícia. Também que o endividamento aumentou entre os mais pobres e a inadimplência sobe. Teremos um eclipse solar anular. O Anel de Fogo ocorrerá neste sábado próximo,
dia 14. Se preparem, porque além do anúncio de muita chuva que nós tivemos no dia de hoje aqui na nossa região, a promessa é de que amanhã será também de muita chuva e depois haverá uma queda de temperatura aqui na nossa região. Sobre essa guerra lá de Israel, o premier israelense anuncia governo de emergência e um gabinete de guerra. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele diz que o Brasil pode mediar a agenda global no G20, em momento econômico crítico. O Brasil sabe como trazer de um superávit para um déficit orçamentário, que é o que está acontecendo. Um possível candidato, sucessor de Lula, e também apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Romeu Zema, já começou o bombardeio a ele. Por enquanto, só do Supremo, mas logo pode ir também para o TSE. Supremo Tribunal Federal solicita informações sobre o aumento de quase 300% no salário do governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Daqui um pouco começa o ataque ao Tarcísio, que é outro forte candidato pelo PL a ser presidente da República após Lula, né? Então logo ele também vai ser bombardeado, com certeza. Mais de 200 brasileiros já deixaram Israel em primeiro avião da Força Aérea. Eles chegaram hoje de madrugada e ficaram contentíssimos, se ajoelhavam e cantavam o hino nacional. Mas com isso o Brasil também já recebeu mais de 2.000 pedidos de ajuda para a saída de Israel de brasileiros que lá residiam, não só esses que foram como turistas. Também agora uma notícia que o Ministério da Saúde pagou 2.000 de cachê ao grupo que fez a dança erótica em evento da pasta, em que a dançarina principal dançou ao hino a música do Batku, fazendo danças eróticas. Primeiro havia anunciado que o Ministério da Saúde havia pago R$100.000. Coisa que valores pouco interessam. O que importa é aquele show que não tem nada a ver com a saúde e um show erótico. Basta dizer que um dos diretores já caiu, mas a oposição gostaria que quem tivesse caído seria a ministra da Saúde, mas ela disse que já tomou providência e agora dizendo que reduziu o valor anunciado no site, possa reduzir o que foi aquele show que não tem cabimento nenhum. Inclusive teve a presença, além dessa artista, da Valesca Popozuda, e ela já está anunciada dia 17 aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul, num show gay. Ela estará presente. Você que aprecia, se prepare, ela virá também aqui ao nosso estado. Também a proporção de endividados fica em 77,4% no Brasil. Inadimplentes vão ao maior nível em 10 meses. Antes nós só havíamos dado o anúncio e agora nós demos em números. Também já um segundo grupo de brasileiros resgatados decolou de Israel para o Brasil. Com certeza é aquela festa, eles vêm em aviões da FAB. O Rio Grande do Sul, aqui voltando ao nosso estado, já é o líder em financiamento de projetos de irrigação no Brasil. Também o governo gaúcho amplia o valor do plano de investimentos em rodovias em 2023 para 796 milhões. Empresas atingidas, ainda sempre falando do nosso estado, empresas atingidas pelas cheias do Rio Grande do Sul terão isenção de ICMS, para compra de máquinas e equipamentos. É um incentivo a esse pessoal para tentar se reerguer. Também uma previsão é de que mais de 130 mil veículos
devem passar pela Freeway rumo ao litoral nesse feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Não esqueçam que nesse feriado nós temos a seleção brasileira que vai enfrentar a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. Também que beleza! O Congresso transforma feriado de 12 de outubro em 10 dias de pausa. Nas redes sociais, o presidente Lula faz apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses. E não fala só das crianças israelenses, que, segundo informações, foram mortos, inclusive bebês foram degolados, mas é que a gente sabe qual a posição do presidente Lula, né? Também que o Brasil pede um apoio ao Egito para retirar brasileiros da faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza, funcionários da Organização das Nações Unidas são mortos em ataques aéreos. Lá na faixa de Gaza, é triste e é lamentável. O Ministério da Defesa israelense diz que há brasileiros entre reféns do Hamas. Também o Ministério das Relações Exteriores afirma que o Brasil tem uma posição muito clara contra o terrorismo. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá agora ao vivo na nossa live, no Estúdio 1, no Estúdio 2, já temos amigos interagindo conosco e é para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, pessoal. Até houve um transtorno. Tivemos corte anteriormente aqui na nossa live, mas foi problema de sinal. Agora não. Agora foi barbeiragem aqui do operador, do diretor técnico, do âncora que fui eu, que não havia colocado som na nossa programação. Não é possível. Então não houve problema. Tivemos um corte, uma queda na internet durante a nossa transmissão. Mas agora sim, a culpa foi dele. Foi dele, que é eu operador, eu âncora, eu redator, eu técnico. Mas com tudo isso, 18 graus, que eu havia falado anteriormente, aqui na nossa região, muita chuva. Alexandre Marques, já nosso amigo expert na área da segurança, já falou que lá no litoral, onde ele se encontra, 19 graus e chovendo sem parar. É em toda a região. Está acontecendo isto. O Alberi entrou conosco agora, mas a resposta vai ser depois, Alberi. Primeiro temos que falar com os nossos amigos que já interagiram conosco, ali às 21 horas. E aí agora é a hora da resposta, a hora que nós passarmos ali para o Estúdio 1. Também hoje nós tivemos um crime horroroso lá em Santo Ângelo, no nosso Rio Grande do Sul, em que a polícia conseguiu investigar. Após regar da bebida, 2 irmãos venezuelanos brigaram e um deles brigou e abandonou o corpo numa lixeira. Primeiro arrancou os membros, decepou todo ele, mas a polícia, com uma boa investigação, conseguiu fazer com que ele confessasse o crime. Estamos importando criminosos, não é possível. Então são 2 irmãos venezuelanos e parabéns à investigação da Polícia Civil que desenrolou esse caso. Também nós não podemos dar a informação de que lá é ordenado que a polícia britânica considere ofensa criminal fazer apologia ao Hamas. Isso não é aqui no Brasil, não. É lá no Reino Unido. Aqui nós temos
deputados, autoridades que defendem esse grupo terrorista Hamas. Diz que eles são oprimidos por Israel, quando Israel simplesmente se defende. Se ele não fosse uma força militar muito vigorosa, já seria engolido pelos seus vizinhos ali, que são todos seus inimigos, e por causa até da religião, né, que eles são islamismo e tudo isso. Então, por isso que eles têm esse horror pelo povo judeu. Mas a comunidade internacional, com certeza, está apoiando o Estado de Israel, que foi atacado, e não um grupo terrorista, em que órgãos de imprensa marrom dizem que são combatentes. Não, são guerrilheiros, e realmente são indescritível. Não dá para dizer o que são. São um grupo terrorista, e eles são apoiados, segundo disseram, pelo Irã. Mas o Irã nega essa ligação, porque é a mídia internacional de oposição a esse grupo. E se o Irã confirmasse que apoia ele, seria uma situação muito desconfortável perante a imprensa internacional. Aquele bolsonarista que anda meio sumido, mas não se rendeu nem na CPMI aqueles ataques das pessoas da esquerda, Luciano Hang. E embora que ele tenha essas lojas Havan em Santa Catarina e é catarinense, lotaram vans com donativos, mas não conseguiam chegar às áreas inundadas ali em Santa Catarina, que, como você sabe, temos grandes inundações, e ali o povo está precisando. Como eles não conseguiriam chegar, fizeram uma solicitação a ele, e ele cedeu graciosamente o seu helicóptero e inclusive o seu piloto para levar essas doações aos flagelados. Eles, mesmo que houvesse as doações, não poderiam chegar a essas pessoas. Esse homem é de bom coração e ele aparece nas horas mais necessárias. Parabéns, Luciano Hang, aquele homem que muito combatido por ser apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, ou agora ex-presidente, né, que o TSE o considerou inelegível, mas ele está recorrendo ao Supremo, embora que eu penso que esse pleito será infrutífero, porque se confunde juízes do Supremo e juízes do TSE. Também quero lembrar a vocês que nós teremos uma live aqui nos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Aí não o programa Pauta Livre, mas sim o programa Alô Comunidade. Será lá na terça-feira próxima, dia 17. Nós vamos ter a grata presença aqui do nosso amigo Clóvis Portela. Clóvis Portela, ele é um aposentado da Brigada Militar, e ele vai falar dos pleitos que os veteranos estão fazendo, e também vai falar de uma participação que ele tem como progressista em segurança, da qual ele é presidente, isso da cidade de Gravataí. Eu espero que vocês que dão aquele apoio aqui à nossa live também assistam aquela live desse programa Alô Comunidade. E agora sim, vou lá no Estúdio 1 para falar com o nosso pessoal, embora que tenhamos começado uma transmissão aqui meio com as trancos e barrancos, porque essa chuva sempre interfere na internet. Mas nós estamos superando a tudo isso, nossos equipamentos são de qualidade, e isso aí, em problema algum, vai causar na nossa live, com certeza. O número 1 hoje foi o Zé Sanguiné, aquele nosso assíduo espectador ali da Zona Norte, Zona Nobre de Porto Alegre, que é Bela Vista. Depois, o casal 20, a Janei Lima, esposa do capitão Henrique da Silva, meu amigo da turma CFS 1972, nos dando uma boa noite e um ótimo programa. O Zé Sanguiné, que eu espero que vocês sigam a orientação dele, ele diz que já curtiu e acionou o sininho. Agora, uma boa noite a todos os espectadores do Pauta Livre. Aqui chove
17 graus, segundo a informação dele, ali na zona norte de Porto Alegre, Bela Vista. Também depois entrou conosco o Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, lá de Mariluz. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. O que tu achaste desse mau caráter do Tite? É o pensamento dele, mas não é muito diferente do meu. Que achaste desse mau caráter do Tite, que falou em todas as redes sociais que não iria treinar nenhum time brasileiro, o que faz a ganância do dinheiro, 2 milhões por mês. Isto é o que o Flamengo ofereceu a ele e ele assinou o contrato. Mas ele esteve no exterior, lá na Europa. O sonho dele era treinar uma equipe da Europa, mas pelo jeito essa decisão dele foi mal sucedida. Não apareceu interesse de time nenhum, pelo menos time de realce, embora que ele tenha mostrado um mau serviço na frente da seleção brasileira da Copa do Mundo. Muito cheio de coisinhas, muito didático, mas em vitórias ou um bom trabalho, não. Então, eu também não sou simpático a ele na função de treinador. E ele é gaúcho, como nós sabemos, está nos decepcionando. Mas o dinheiro, como eu disse, compra inclusive o caráter das pessoas. O que foi dito agora, se apresentar uma boa quantia, aquilo se desfaz momentaneamente. Depois o meu irmão Coronel Severo, esse sim, zona sul de Porto Alegre, bairro Guarujá. E ele diz assim, nessa noite chuvosa, ele diz assim: boa noite, um bom programa, desejo a todos um ótimo feriado. Vamos rezar para Nossa Senhora, que será o feriado de dia de amanhã, a padroeira do nosso Brasil. Mas ele já nos informou que lá no dia 13 vai viajar para Santana do Livramento. Parabéns, é isso aí, aproveita porque vale a pena rever os parentes e aquela bela cidade da qual eu sou natural, mas pouco conheço. Saí de lá muito pequeno e não tenho pleno conhecimento da cidade, embora todos os meus documentos que eu sou natural de Livramento, embora que a minha infância, na real como a dele, foi ali em Montenegro. Mas faz uma boa viagem, ele e a esposa Valéria. Ele está, inclusive, requisitando algumas de nossas irmãs, mas parece que nenhuma vai participar dessa viagem dele. Aproveita porque vale a pena. Depois o Alexandre Marques, falando direto do litoral, da cidade lá da praia de Cidreira. Nosso expert na área do esporte sempre nos mantém bem informado. E ele diz assim: boa noite, Severo. Amanhã, no feriado Nossa Senhora Aparecida, e também é comemorado o Dia das Crianças, teremos o jogo da seleção brasileira, que será em Cuiabá, contra a Venezuela. Lá na próxima terça-feira, na casa do Uruguai, pelas eliminatórias da Copa. É isso aí, ele está nos dando essa informação que é muito importante. Primeiro, já antecipando de amanhã, que nós sabemos que é muito bom que tenhamos o futebol, pelo menos da seleção brasileira. E aí também ele nos disse que no litoral, lá em Cidreira, chove sem parar, desde as 18 horas, numa temperatura amena de 19 graus. Mas aqui começou bem antes. Aqui na nossa região já havia começado ali em volta do meio-dia, já começou as chuvas e realmente é incessante, embora não seja torrencial. Mas é aquela chuva que realmente diz que não vai parar. Então acredito que, conforme a previsão da Metsul, realmente vamos ter mais o feriado de quinta-feira chuvoso, o que é muito preocupante, porque aqui no estuário o pessoal agora falou até como Lagoa do Guaíba, mas segundo a geografia é dito que o Guaíba, até a expressão do rio não é correta, que é um estuário. Mas a imprensa está falando até como o lago do Guaíba, mas seja o que for, o Guaíba que está aqui no nosso Porto Alegre, ele recebe todos esses afluentes aí, e já está muito preocupante a situação,
inclusive nas ilhas, e muitas inundações em muitos bairros também da água da chuva, independente do que nós temos dos rios, o que preocupa demais as pessoas que já estão flageladas. Mais 19 graus, então, lá em Cidreira, segundo o Alexandre Marques. O Alberi, voltando a interceder conosco, lá de Mariluz, tomara que não seja fofoca, que o Renato vai para o Botafogo, que vá logo, vamos trazer um treinador do Fortaleza, que é bem melhor que ele. Mais um pique na nossa internet. Eu sinto muito aí, então o problema não é de vocês, é na internet aqui local que está dando esse pique, mas é a questão essa 5G aí do nosso Brasil aqui, realmente não tem aquela qualidade que deveria ter. Mas então complementei, então o pensamento do Alberi é esse, que venha o treinador do Fortaleza, pois, segundo ele, é bem melhor do que o Renato. Mas por enquanto, não, isso aí não é uma notícia formada, são só especulações. Agora sim, João Batista Romeiro, esse sim, falando lá de Arujá, São Paulo, andava meio sumido, acho que não tem nada a ver com a decaída e a derrota do Palmeiras. Eu acredito que não, o futebol não pode interferir em participar do nosso programa Pauta Livre. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo. Uma boa noite para você e todos os amigos do Pauta Livre. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós todos. Amém, sou eu, o João Batista de Arujá, São Paulo. Católico que ele é, está fazendo isso aí. Nós sabemos que também São Paulo está sofrendo muitas inundações, aqui como toda a nossa região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é muito difícil. Agora sim, zona norte, o litoral norte do nosso Rio Grande, é lá de Marisul. Aquele homem que, além de ser um atleta maratonista, que antes jogava no nosso Amador e Varziano, agora é dedicado a maratonas, e líder comunitário lá de Marisul, é o nosso amigo Betão. E ele assim: boa noite, amigos do Pauta Livre, aquele abraço. Sou eu aqui do litoral, e inclusive ele fez mais de 30 quilômetros no dia de hoje, mas segundo ele está sentindo um desconforto ali e tem que cuidar, embora que ele tenha uma equipe de staff que dá um apoio a ele, mas ele tem que ter cuidado, porque já não somos mais crianças, septagenário que ele é. Então eu sempre recomendo, quando a gente conversa ali no privado, no WhatsApp, a gente faz aquela recomendação ao amigo, pelo seu bem-estar. Mas muito êxito aí nessa tua empreitada aí, que já é um lazer, e agora tu quer levar até para a competição daqueles vários quilômetros lá em 2024. Te cuida aí, Betão. Aí, enquanto isso, eu dou uma passada aqui no Estúdio 2. Então nós temos, de vez em quando está dando um pique aí na internet, mas o problema não é de vocês. O problema é nosso aqui, dos nossos estúdios. Um pouco do que nós temos da nossa sinopse, mas a hora que vocês forem intercederem, nós estaremos aqui tranquilamente. Por exemplo, a Prefeitura de Bagé vai representar contra a Magalu, ou a Magazine Luiza, aquela que muito apoiou para que o presidente Lula fosse eleito. E agora ela está ofertando um capacho com a bandeira do Brasil, só que nas cores esquerdistas, nas cores em vermelho, o que não pode. A lei não permite que sejam alteradas as cores da nossa bandeira e inclusive a finalidade que se oferece nessa mercadoria. É um capacho para que seja pisoteado. Simboliza o pisoteio do nosso símbolo nacional, que é a bandeira. Mas parabéns ao prefeito de Bagé, e vai representar para que esse produto seja tirado e que a lei também impere que ela seja julgada, porque isto é contra a lei. Os partidos de esquerda se pronunciaram a favor dos terroristas do Hamas após ataques em Israel.
além de matar pessoas, também estão mantendo crianças em jaulas e ainda mostram na internet o que é lamentável realmente. Também vários governadores lá dos Estados Unidos estão fazendo leis proibindo a ideologia de gênero, o que aqui no Brasil eles incentivam cada vez mais. Então essa notícia que nós sigamos o que os americanos ou dos Estados Unidos estão fazendo, que americanos também somos nós, mas só que somos da América do Sul. O advogado Gustavo Nargenstein entrou com uma representação contra a deputada Luciana Genro por sua posição em relação ao atual ataque do grupo terrorista do Hamas contra o Estado de Israel. Foram pronunciamentos lamentáveis e outra. Ela é deputada pelo nosso Rio Grande, é gaúcha, mas declaradamente esquerdista e chega ao cúmulo de apoiar esses grupos terroristas que são assassinos de primeira. Dezenas de armas, carros de combate e o HIMARS, são chamados do carro de combate dos Estados Unidos, foram enviados para a Ucrânia, indo de avião. E eles foram direto ao campo de batalha. Chegaram hoje lá na Ucrânia. Israel também convocou, primeiro havia dado a notícia, 360 mil reservistas, mas as últimas notícias já falam em 400 mil reservistas para reforçarem o exército israelense. Pessoas de idade bem avançada, mas igual estão dispostos a lutar. Israel sempre lutou pelo seu país e o seu estado, embora que seja envolto de países hostis a ele. No Paraná, também com todas essas chuvas, as cataratas do Iguaçu têm uma vazão 4 vezes maior do que a normal, o que preocupa e muito as autoridades no Paraná. É toda a região sul que realmente está abaixo de água. Os Estados Unidos enviaram, já havíamos falado por cima ali no nosso preâmbulo, um porta-aviões ao mar Mediterrâneo. O porta-avião tem aproximadamente 5 mil marinheiros, é um dos maiores, o maior do mundo, para evitar que o conflito não se estenda e fique regionalizado. E avisa também ao Hezbollah, à Síria, ao Líbano, ao Irã e outros que não intervenham nesse combates que estão acontecendo lá entre o grupo Hamas que atacou o Estado de Israel. O serviço de inteligência russa, aí outra frente de batalha, Rússia e Ucrânia. O serviço de inteligência russa acusa o Ocidente e organizações não governamentais em recrutar e treinar mercenários para combater a favor da Ucrânia. Isso aí é a acusação do serviço de inteligência russo. Na outra frente, Rússia e Ucrânia. Na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu numa mansão de luxo, na noite desta terça-feira, 10, ontem, né? 47 fuzis e uma farta quantidade de munição. 37 desses fuzis estavam desmontados e acondicionados em veículos. Foram presos 3 pessoas e 3 carros de luxo foram apreendidos. Eles vendiam essas armas a traficantes e milicianos. Não tinham escolha era a clínica geral nessa clientela. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro, não tem apoio nenhum do governo federal nem de Força Nacional. É mérito tão somente da polícia carioca. Hoje também já chegou um primeiro avião da FAB com
211 brasileiros, e à noite chegará outro com 210, vindo de Israel, o que eles fazem muita festa. 14 mil brasileiros residem hoje em Israel. Esta é a notícia que foi dada. Agora sim, cadê ele, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil? Até agora não lamentou as mortes que já estão confirmadas daquela dupla de brasileiros, um homem e uma mulher, em Israel. Talvez seja para não contrariar a esquerda do nosso país, e ele sabe qual a posição dessas pessoas. Então ele não se manifestou, ele se manifesta em outros sentidos ali, também já não manifestou contra a prisão daquelas quantidade de pessoas do 8 de janeiro. O ministro dos Direitos Humanos, e também não falou nada sobre o presidente por aquele ato de racismo lá na África do Sul, quando em seus manifestos, e outras situações. Olha, mas aí apareceu agora, mas ainda não vimos ele. Cadê ele? Se vocês viram por aí, nos avise. É o ministro dos Direitos Humanos que nós estamos à procura. Também as várias associações aqui do nosso Rio Grande do Sul, principalmente da Brigada Militar, estão se articulando no pleito de uma reposição de 32%. Uma vez, como vocês sabem, o governador Eduardo Leite se autoconcedeu a eles, os deputados, os seus CCs, um reajuste. E agora os órgãos de segurança também estão pleiteando, mas por enquanto nada à vista do nosso governador Eduardo Leite quanto a essas categorias do funcionalismo público. O Brasil também pediu mais de 2 mil pessoas pediram ajuda para sair de Israel. São aquelas pessoas que residem lá e agora, com esse estado de guerra, querem sair de lá porque a situação não está nada boa. O ministro Fernando Haddad diz que o Brasil pode mediar uma agenda global no G20, num momento econômico crítico como o de hoje. E até o Conselho da ONU vai se reunir, liderado pelo Brasil, para discutir esse problema que está acontecendo entre o ataque do Hamas ao Estado de Israel. O Supremo Tribunal Federal, sobre o aumento de quase 300% do salário do governador Romeu Zema. E agora eles estão interpelando para que ele dê essa explicação. Segundo a notícia, esse foi o reajuste que ele teve. Mas como eu disse a vocês, Romeu Zema é um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual também está na mira de todos esses órgãos aí da justiça. Segundo disseram agora no site do Ministério da Saúde, eles pagaram um cachê de 2 mil ao grupo que fez aquela dança erótica em evento da pasta. A presença da artista Aretusa Love, é o nome dela, aquela que dançou ao som da música Batecu, que é chamado. E ela teve a participação também da Valesca Popozuda. E, como eu já havia dito no preâmbulo, uma aguinha e uma tossida. A Valesca Popozuda também vai participar de um show, convocação de um show gay que acontecerá aqui no nosso Rio Grande, mas será lá no 17 de dezembro. Mas a primeira informação que nós tínhamos é que o Ministério da Saúde havia pago 100 mil reais por essa apresentação. Agora, eles acham que, dizendo que o cachê de 2 mil ameniza a situação desse que não tem cabimento, um show erótico desse, financiado e pago pelo erário público, que é o nosso dinheiro, através do Ministério da Saúde. Lá em Belém do Pará, foi isso que aconteceu, que nós citamos partes lá no nosso preâmbulo. O Conselho Nacional de Justiça, nesta quarta-feira, ele abriu uma sindicância, desde ontem, para apurar a conduta de um desembargador. É o Georgenor
de Souza Filho. Ele é do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, lá de Belém do Pará. Diante do pedido da defesa, pois a advogada precisou se ausentar de uma audiência para dar à luz ao seu bebê. E ele negou. Sabe qual é a frase dele? Que gravidez não é doença. Esse desembargador é uma piada. Mas esperamos que o Conselho Nacional de Justiça faça justiça, pelo menos, a esse desembargador. O Betão entrou novamente. Eu vou dar uma pulinho lá no Estúdio 1 e ele diz assim, ó: todos os ingressos já vendidos na Arena do Grêmio. É, isso aí tá dizendo o Betão aí, ironizando aquele show gay que acontecerá aqui no nosso estado. E até a gente já falou, não se apressem, ainda tem tempo. O Betão está dizendo que já está esgotado, mas eu acho que ainda tem tempo. Não se aligerem aí, pessoal. Vão com calma, ainda temos muito tempo. Retorno aqui ao Estúdio 2 depois dessa brincadeirinha do nosso amigo Betão. Temos também uma brasileira que está desaparecida em Israel, que pode estar entre os reféns. O nome dela, segundo familiares, é Carla Stelzer Mendes. Ela foi vista pela última vez na festa Heiber, onde morreram 260 pessoas após o ataque do Hamas. Foi um show produzido pelo pai do nosso DJ, o Alok, aquele que também é apoiador da esquerda. Lá num show ele tentou ironizar e debochar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele foi muito vaiado. E agora ele está vendo o que é a esquerda e o que é o terrorismo. A União Europeia deu 24 horas à Meta e outras mídias sociais para explicarem como estão tratando as desinformações do conflito e como estão regulando as imagens horríveis de corpos massacrados e mutilados que estão sendo divulgados nas redes sociais. O Israel também informou que terroristas estupraram mulheres na festa rave e decapitaram bebês, o que eles negam, mas também imagens mostraram bebês enjaulados, feitos reféns pelo grupo Hamas. A Justiça de Minas Gerais suspendeu o estorno de pacotes da 123 milhas comprados pelo cartão de crédito. Um motorista que atropelou aquele artista global, o Kaique Brito, conseguiu comprar um carro novo, graças a uma vaquinha da Web. E aqui nós temos muitas informações, como sempre. Por exemplo, que presidindo o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil convoca uma reunião para tratar conflito entre Israel e o Hamas. São notícias que estão acontecendo, né? E nós estamos dando sempre essa informação a vocês, porque estamos atentos. O Congresso também transformou o feriado de 12 de outubro em 10 dias de pausa. Vejam só o que é isso. Também o Brasil pediu um apoio ao Egito para retirar brasileiros da faixa de Gaza. O que é lamentável é que funcionários da Organização das Nações Unidas, da ONU, foram mortos em ataques aéreos em Gaza. É que nessa hora não dá para dividir ou saber quem é quem. E com isso, alguns desses funcionários da ONU também faleceram. O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. A análise será retomada lá no dia 17. A Comissão da Câmara de Deputados aprova um projeto para proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo.
São notícias que estão acontecendo e nós estamos dando a vocês. Também o Ministério dos Povos Indígenas pede veto do projeto do Marco Temporal. Também que o Fluminense, finalista da Libertadores da América, lança uma nova camisa com o Cartola como inspiração. Tudo isso nós estamos sempre atentos. Mas retorno então aqui para dar aquele boa noite a todos vocês, que tenham um bom feriado no dia de amanhã, e na sexta-feira nós estaremos aqui, lá no dia 13, às 21 horas, como é tradicional do nosso programa Pauta Livre. Uma noite muito chuvosa, a temperatura tende a cair um pouco, embora que nós estejamos na primavera. Mas com isso é o Pauta Livre que se despede e desejando a vocês que fiquem com Deus, uma boa noite, e sexta-feira o nosso encontro 21 horas. Até lá, muito obrigado e fiquem com Deus. E amanhã, Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós, e nós precisamos de muito nesse mundo tão violento como está nos dias de hoje. Muito obrigado.